Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos com o nosso propósito, 150 salmos em 150 dias. Neste desafio, vamos hoje meditar um pouco no Salmo 127. Não perca, logo após a leitura do Salmo, uma reflexão. Deus tem uma palavra para o seu coração. Todo bem procede de Deus. Cântico de romagem, de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Glória a Deus. Um salmo maravilhoso que nos traz a memória, a lembrança que Deus, Ele deve estar em primeiro lugar. Ele deve ser a nossa prioridade. Ele fala aqui, se o Senhor não edificar a casa, a edificação, a base, a parte principal de sustentação deve ser Deus. A casa pode ser uma casa física, mas aqui refere-se à família, porque é a casa de Deus. Nós somos casa de Deus, a nossa família deve ser casa de Deus. Então deve ser edificada na sua base. Aqui, para que os que são jovens, a escolha do matrimônio, do seu cônjuge, deve ser baseada em Deus. Como assim? Deus vai chegar e falar: olha, este é o seu, esta é a sua. Claro que não. Mas é na observação, porque se nós buscamos a palavra de Deus como nossa bula para ter uma vida firmada em Deus, uma vida alinhada, né? Que os nossos planos, projetos, toda a nossa vida seja alinhada à vontade de Deus. Então, chamando Deus, como assim? Conhecendo a sua palavra, a sua vontade, os seus preceitos. Então, se eu observo uma pessoa, e eu gostaria de ter meditado neste salmo de forma mais intensa, ter mais entendimento há tempos atrás, porque a gente observa se aquela pessoa realmente observa e segue a lei do Senhor, os preceitos, os ensinamentos. Por quê? Um bom filho é um bom marido e é um bom pai, né? Então, assim, a edificação é o começo de tudo. Então, se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, porque por mais que se lute para consertar uma família, é bem difícil. Mas bom que chamemos Deus para consertar a nossa família, e aqueles que ainda não formaram família, que chamem Deus para o projeto inicial. Isso é uma bênção. E aí ele diz: inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Porque há pessoas que dedicam sua vida ao trabalho de uma forma tão intensa. Não é errado trabalhar bastante, não é errado guardar dinheiro, não é errado planejar, não é errado possuir bens, mas contanto que Deus esteja no lugar certo, no primeiro lugar, no lugar da prioridade. Quantas pessoas vivem com suas vidas atreladas ao trabalho e se dizem sem tempo para buscar a Deus? Quantas pessoas não tiram, não separam um tempo da sua vida para a leitura da palavra de Deus, porque é só através da leitura que nós podemos andar de uma maneira reta, de acordo com a justiça de Deus, com a verdade. É somente através da palavra de Deus.
Então as pessoas vivem na sua ocupação cotidiana e no cansaço. Eu estou muito cansada, agora não vou ler, né? Eu não vou orar. Mas eu estou muito cansada. Eu estou muito apressada, eu estou muito apressado. Não vai dar tempo, mais tarde eu leio. E o tempo vai passando e vai deixando de lado o que deveria ser a prioridade, o primeiro lugar. E aí ele diz: aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Quem são os seus amados? Aqueles que o buscam, aqueles que se dedicam a saber, a conhecer Deus, a conhecer a sua vontade, a agradá-lo. É esse que reconhece como seu Criador, como guia da sua vida, como Rei da sua vida. Louvado seja Deus, aquele que coloca Deus como o centro da sua vida, que ele não pode fazer nada se Deus não estiver com ele. Esse é aquele que é amado de Deus, e ele diz que enquanto ele dorme, o Senhor acrescenta. É aquele que separa um tempo para Deus, ele vai fazendo prosperar, ele vai abençoando tudo aquilo que colocar a mão, porque isso é promessa de Deus. Bendito aquele, né, que ouve a palavra, que cumpre os seus mandamentos, que anda segundo a sua vontade. Bendito serás onde chegares, bendito é o fruto do teu ventre, é bendito tudo que você colocar a mão, é bendito, é abençoado, é próspero. Então, ele diz aqui, no verso 3, herança do Senhor são os filhos, fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. É porque nessa época, o povo tinha juízes à porta da cidade que julgavam as pessoas, os povos, né? Então chegava um homem que não tivesse filhos, ele chegava ali com medo, envergonhado, sem proteção. Mas o homem que tinha muitos filhos da mocidade, ele já mais de idade, vinha aqueles filhos fortes, robustos junto com ele, e os inimigos ficaram até com medo, talvez atemorizados, porque vinha aquele homem ser julgado, mas com os seus filhos ao seu redor, prontos para a guerra, ensinados pelo seu pai. Então isso é o que a Bíblia fala aqui, que nós devemos ensinar os nossos filhos, para que eles sejam também como uma proteção na velhice, não é? Porque muitas vezes o pai, ele fica debilitado, a mãe, e os filhos ali, bem ensinados na sua infância e juventude, estarão aptos a ali auxiliar os seus pais. E aqui ele diz assim, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Então, porque ele vai com eles para guerrear junto, porque está preparado com seus pais. Ele diz, feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta da cidade, como já falei. Então ele vai com os seus filhos ali, é como se fosse a herança, exatamente a herança do Senhor que vai com ele. Então, quanto mais eles tinham, era como se fosse, olha, eu sou um homem muito abençoado porque eu tenho muitos filhos e então eu estou protegido, né? Mas o mais importante hoje é a gente entender o que é aljava, né? Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Aljava, eles lutavam, andavam sempre armados de arco e flecha. E aljava era aquela bolsinha, uma mochila, onde carregavam as flechas que eram atiradas, né, sobre o inimigo. Então, aqui nesse sentido figurado, que é uma forma poética do Salmo, ele diz assim, que se nós prepararmos bem, enchermos de filhos e prepararmos bem, quando nós atirá-los ao mundo, eles não errarão o alvo. Qual é o alvo? O alvo é colocar também Deus em sua prioridade, em seu primeiro lugar, colocar Deus acima de tudo, honrar os pais, porque isso é promessa, né, bíblica, que aquele filho que honra o pai e a mãe serão abençoados, terão vida longa, terão uma vida abençoada por Deus, porque honraram pai e mãe. E só consegue honrar o pai e a mãe aquele que foi bem ensinado, né? Então, assim, nós vemos que a nossa vida, ela tem projetos, porque todos nós fazemos projetos, mas quando colocamos
Deus no nosso projeto, tudo vai ser encaminhado de acordo com a vontade de Deus, e a Bíblia diz que toda a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas ao longo da vida nós precisamos de proteção. E aqui ele diz que se Deus não guardar a cidade, em vão vigiam sentinelas. Nós podemos colocar guardas por todo lado, podemos comprar seguros de vida, nós podemos comprar cachorros grandes, nós podemos buscar todo tipo de proteção, mas se não for Deus guardando, toda essa proteção será em vão, né? Então, nós precisamos da proteção, e essa proteção maior. Não é errado nós buscarmos por proteção aqui na terra, porque o que tiver a nosso alcance fazemos, mas que a nossa confiança esteja firmada em Deus, porque Ele é o guarda de Israel e nós somos a Israel de Deus, como já falei em outros salmos, já expliquei, né? Então, nós precisamos de provisão. Ele diz aqui que não adianta levantar cedo demais e dormir tarde, trabalhando como loucos para dar conta das coisas, mas se separarmos o tempo de Deus enquanto dormimos, Ele nos dá o sustento, Ele cuida de nós, Ele provê tudo aquilo que precisamos, porque Ele é o Deus da provisão. Então, esse salmo, ele nos traz lições maravilhosas, ele nos traz lição de que a edificação, o centro de tudo, a base de tudo deve ser Deus. Ele nos traz a lição que a nossa proteção maior vem de Deus. E Ele nos traz a lição que os nossos filhos são herança de Deus, que precisamos velar, zelar, cuidar, ensinar enquanto pequenos, né? Para que eles não se desviem do caminho. Mas depois que tiverem desviados, é Deus que pode restaurar, porque Deus é um Deus de restauração, e Ele, quando nós colocamos Ele no devido lugar, damos a Ele o reconhecimento que Ele é soberano, damos o reconhecimento da sua soberania, soberania acima de tudo e de todos, aí a providência dEle vem também para nos prover de tudo aquilo que precisamos, do que ansiamos, né? As bênçãos de Deus estão sobre aqueles que o amam, que amam a sua palavra, que cumprem os seus mandamentos, que andam de acordo com a sua vontade, que buscam como amigo, que vai aconselhar-se para que lado devo ir, como devo fazer, em que tudo que façamos esteja baseado na palavra da verdade, na palavra da justiça e no amor de Deus. Louvado seja Deus, Ele que preserva-nos, Ele que nos sustenta. Então, nisso nós entendemos que somos totalmente dependentes de Deus, porque ninguém nasce por acaso e ninguém morre também por acaso. Nossa vida deve estar colocada na mão dele para que ele guie cada passo da nossa vida. Como diz a Bíblia lá em Mateus, eu acredito, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas, porque ali no Sermão da Montanha, quando Jesus falava, né, porque haveis ansiosos, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir. Claro, temos que fazer a nossa parte, buscar o trabalho, buscar a provisão da família, buscar tudo isso, mas que Deus esteja no centro da nossa vontade, que Deus esteja no primeiro lugar, na prioridade, porque sem Ele nada somos e nada podemos. Tudo nessa vida é passageiro. Casamentos podem ser passageiros, e são, porque com a morte são separados. Os filhos são passageiros, porque criamos e depois eles vão para a vida, para o mundo, e também pode ser tirado. Tudo na vida, bens, podemos acumular quanto for, mas eles um dia podem ser tirados. Mas Deus, a nossa alma é eterna, por isso devemos buscar o que é eterno. E Deus é eterno porque Ele é antes de tudo que era. E é Deus que é a nossa fonte de vida, Ele que é a nossa essência, porque viemos dele. O sopro da sua boca foi que nos deu o fôlego de vida. Ele é que nos fez, Ele que nos formou e Ele que nos sustenta. Então nós somos dependentes dele, devemos buscar a ele acima de tudo, em primeiro lugar. É Deus quem dá sentido à vida. Quantas pessoas vivem com insônia, não conseguem dormir, não conseguem ter paz, não conseguem ter uma vida próspera, não conseguem ter uma vida produtiva no sentido físico, mental, espiritual, mas
é Deus quem dá sentido. Nós precisamos buscar o sentido da vida. Por que eu estou aqui? Por que eu vim? Por que Deus me colocou nessa família, nesse lugar, nesse corpo, nesse tempo? É por um sentido, e o sentido deve ser Deus. É por um propósito, porque Deus não faz nada sem propósito. Tudo que Ele criou, Ele fez com propósito e não fez à toa. Ele não fez nada disso aleatório, não, de forma nenhuma. Assim eu e você também fomos feitos por um propósito de Deus. Então é Deus quem nos dá a vida e é Deus quem nos faz prosperar, é Deus quem faz tudo isso. E a gente precisa lembrar do que aqui em Mateus 7:24, ele diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que caiu, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha, e Ele é a nossa rocha. Precisamos edificar a nossa casa, nossa família, a nossa vida em Deus, que é a nossa rocha firme, para que quando venha a chuva, a tempestade, as dificuldades, as adversidades, nós não caiamos, não sejamos destruídos. Porém, ele diz: todo aquele que ouve as palavras e não pratica, será comparado a um homem insensato. O insensato é aquele que não pensa nas consequências, ele não está nem aí, ele faz as coisas e nem aí mesmo. Então ele diz que ele edificou sua casa sobre a areia. Veio a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, a ruína de quem não presta atenção na palavra de Deus e não busca fazer a vontade de Deus, não coloca Deus em primeiro lugar, não busca primeiro o reino, então a destruição é certa. Mas que Deus nos cubra, né, com o seu manto de poder, de majestade, né, que o sangue de Jesus derramado na cruz, que purifica de todo pecado e que veio também para nos ensinar o amor, né? Não como antes era no tempo da lei, olho por olho, dente por dente, mas baseados no amor, deixando que Deus faça a justiça a seu tempo, do seu jeito, da sua maneira, e que nós estejamos firmados, porque nada que venha contra nós venha nos abalar, nos destruir, seja a maledicência, seja a calúnia, seja a perseguição, seja a doença, como disse o apóstolo Paulo: quem nos separará do amor de Deus, né? A tribulação, a fome, a peste, nada disso pode nos separar quando estamos firmados, agarrados nele, porque Deus é a essência da nossa vida, né? Então, Deus é poderoso, e como foi atribuído a Salomão esse salmo, nós vemos que essa correria do dia a dia, ele diz que é tudo vaidade, porque nada disso é o sentido da vida. O sentido da vida é Deus, é prosperar espiritualmente, é cuidar da nossa vida como base, Deus sendo a base. A nossa vida física deve ser cuidada, colocando Deus na base de tudo, porque somos templo e morada dele, do Espírito Santo de Deus, e por isso precisamos cuidar do nosso corpo, perguntar a Deus, pedir ajuda, porque ele nos dá essa condição, né? E Salomão, ele disse aqui no capítulo 4 de Eclesiastes 12, e o verso 12: doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura do rico não o deixará dormir. Porque realmente a Bíblia fala que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha, e a agulha, eu já sempre digo, não é aquela de costurar. Mas não vou explicar de novo. É mais fácil do que um rico entrar no reino do céu. Por quê? Porque o seu coração está ali na sua riqueza. Não é porque é pecado ter riqueza, mas é porque é onde se coloca o coração, ali está o seu tesouro. Assim disse Jesus nas suas palavras, né? Então, que o nosso tesouro seja escondido no céu, onde a traça, o ladrão não pode roubar, a traça não pode corroer, nada disso. E que tesouro é esse? São as nossas obras, são a nossa vivência. Então,
nosso tesouro tem que ser Deus e tudo aquilo que façamos esteja baseado nele. O apóstolo Paulo, ele, uma das suas cartas, ele disse: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Que tudo que eu for fazer na vida, será que isso que eu vou fazer vai glorificar o nome de Deus através da minha vida? Se não, eu não vou fazer assim. Eu vou buscar auxílio do céu, eu vou buscar a orientação de Deus para que possa estar firmada a minha atitude, o meu pensamento, as minhas emoções firmada em Deus, né? Porque nós precisamos colocar Deus em tudo, porque muitas vezes nós vamos agir de uma forma impulso, né? De forma impulsional. Deu vontade, veio o impulso e vamos lá, mas que nós possamos ser guiados por Deus, pelo seu Espírito Santo, com calma, com prudência, pensando primeiro antes de agir, porque o nosso pensamento é uma bênção de Deus, que ele seja o centro do nosso pensamento. Quando vierem os pensamentos contrários à sua lei, à sua vontade, à sua justiça, que nós possamos lançar fora esse pensamento e deixar vir um pensamento de bênção, buscar a palavra de Deus, buscar com oração, buscar com calmaria, né? Porque o fruto do Espírito também é a paciência, é a perseverança, é a confiança, é o gozo, é a paz, é a alegria. Então, quem anda com Deus tem a alegria da salvação, como falamos no salmo passado. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te cubra de bênçãos e que Ele seja a edificação, que Ele seja a base da sua vida, que Ele seja a essência de tudo na sua vida, da sua família, de tudo em sua volta. Que Deus abençoe, minha gratidão por você chegar até aqui. Um beijo grande no seu coração. Se puder, deixa o seu like ou compartilhe esse vídeo com alguém para que seja também edificado pela palavra de Deus. E se você ainda não se inscreveu, clica no vermelhinho aí e se inscreve para que a plataforma entenda que esse conteúdo é relevante e assim possamos alcançar cada vez mais vidas, incentivando as pessoas a buscar a palavra de Deus todos os dias. O propósito deste salmo é uma proposta com Deus de buscar pessoas para juntamente conosco ler um pouquinho da Bíblia por dia. Um beijo grande, gratidão.